O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, quer que o ministro da Justiça seja demitido. José Eduardo Cardoso se reuniu com advogados de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. A agenda oficial omite parte dos compromissos. Levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que não foi divulgada a agenda oficial do ministro da Justiça em 80 dos 127 dias de trabalho, desde o início da Operação Lava Jato, em 17 de março do ano passado. A agenda registra apenas 3 encontros com advogados. O mais recente no dia 5 deste mês, com defensores da Odebrecht. Mas o ministro teria se reunido com advogados das construtoras UTC e Camargo Corrêa, investigadas na Operação Lava Jato. Os encontros seriam para tentar acalmar executivos acusados de participar do esquema de corrupção na Petrobras. Em nota, o ministro disse que autoridades públicas têm o dever legal de receber advogados, mas negou ter se encontrado com os defensores da UTC e Camargo Corrêa. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, pediu pelas redes sociais a demissão imediata de Cardoso. Também pela internet, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, saiu em defesa do ministro e questionou a quem interessa a demissão. Boa noite, Assis Vila. Boa noite. Existe motivo para o José Eduardo Cardoso ser demitido como quer Joaquim Barbosa? Bom, o Joaquim Barbosa é um brasileiro que não tem papas na língua. O fato de um ministro receber advogados ou profissionais de quaisquer áreas, nada demais, é obrigação até. Agora, o grave, eu vejo no fato de essa conversa não se tornar pública. É fundamental que haja transparência, né? Da parte, principalmente, das autoridades que, grosso modo, nos governam. Que vai desde a presidente aos seus ministros também. Então, eu acho que tudo tem que ser transparente, tem que ser dito com clareza, tem que explicar, tem que esclarecer. E o que a gente nota é exatamente a falta de esclarecimento. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. Assis, Andressa, eu estou meio rouco, não é que eu estava pulando carnaval, é que eu estou rouco mesmo. Mas é o seguinte, eu concordo com o que o Assis disse, ou seja, a questão que se coloca é que o ministro tem deixado a maior parte da agenda, senão ela não tem divulgação pública. E é uma questão chave aí, que não é um simples encontro. É encontro com um advogado que defende, ou advogados que defendem as empresas que estão sendo acusadas por crimes gravíssimos na Operação Lava Jato. Receber advogado? Se eu tivesse um advogado, qualquer um de nós três, eu queria ver se seria recebido pelo ministro da Justiça. Provavelmente não. Portanto, isso é muito, mas muito grave. Não é a primeira vez que as agendas omitem as atividades de ministros. Uma vez eu andei estudando as agendas, quando no primeira presidência Lula, eu estudei durante 2 anos a agenda dele, estudei depois do ministro Ciro Gomes, quando foi ministro da Integração Nacional. Posteriormente, eu lembro que eu peguei o ministro do Trabalho, Brizola Neto, que era falso até no nome, porque o Brizola Neto não chama Brizola Neto. Quem chama Brizola Neto é o irmão, que é vereador no Rio. Ele chama Carlos Dauti Brizola. E ele nunca tinha trabalhado. Olha que coincidência, ministro do Trabalho, que o primeiro trabalho seria ser ministro do Trabalho. Eu descobri que ele não trabalhava como ministro também. Tanto que o artigo, vocês acham na rede, chama o ministro do Trabalho não trabalha. Estudando a agenda também. Então, a questão das agendas são problemáticas, mas nesse caso é muito mais grave, porque a princípio negou que tinha tido encontro. Isso é gravíssimo, de fato. Depois voltou atrás. Aí falou, não, porque tinha comprovação. Mas eu saí na sala de recepção, encontrei o Sigmarinda Seixas, estava todo mundo junto, fomos bater um papo, etc. Tal. Puxa vida, nós não estamos brincando, isso é uma coisa seríssima. A Operação Lava Jato acabou sem querer chegando no Petrolão, que não era a origem da operação. Né? Agora, o Humberto Costa, líder do PT no Senado, questiona a quem interessa essa demissão. Mas a quem interessa? Eu acho que interessa receber advogado de empreiteiras aos corruptos. Agora, quando o ministro Joaquim Barbosa, que tem uma trajetória ética em defesa do respeito da coisa pública, basta ver ele como relator do processo da ação penal 470, conhecido como processo mensalão, e depois como presidente do mensalão, ele é uma pessoa, do presidente do STF, desculpe, durante o final do julgamento do mensalão, ele é uma pessoa que tem autoridade e tem uma história. Portanto, eu lhe pedi isso, ele representa milhões de brasileiros que estão indignados com esse governo, que eu sempre digo aqui, sem exagero, assim, se nós olharmos a história republicana, não houve em 4 anos
de 2011 a 2014, um governo, primeiro, que teve o mais baixo crescimento da história, o crescimento econômico mais baixo da história, e segundo, tantas acusações de corrupção. E terceiro, o Petrolão é o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. E não é o Carnaval que vai fazer esquecer, porque o julgamento, o processo está chegando ao STF agora, no final de fevereiro, depois do Carnaval, né? Bom, o Lula ficou também muito conhecido porque ele elegeu poste, né? Até poste, né? Sim. Mas para eleger um poste, ele também, para fixar um poste em determinado lugar, tem que ter claridade, iluminação. E é que está faltando, né? Clareza, transparência. As pessoas estão aqui repercutindo essa questão da Operação Lava Jato. O William Souza pergunta se há chance dos trabalhos serem amenizados. Não, tudo indica que não. Primeiro, o juiz é da esfera do judiciário, o Sérgio Moro, nós temos a independência entre os poderes. Segundo, o Ministério Público é autônomo, portanto, todo o trabalho do Ministério Público não tem nada também a ver com o Executivo. Terceiro, a Polícia Federal, que tem relação de hierarquia com o Ministério da Justiça, sempre tem desempenhado ao longo da sua história um trabalho importantíssimo e que a gente deve sempre louvar a Polícia Federal. E é uma instituição de Estado, não é de partido. Portanto, eu acho que essa tentativa, se é que ocorreu essa conversa na reunião, que tudo indica que sim, vai ser infrutífera, porque o que o juiz Sérgio Moro fez na 13ª Vara Federal do Paraná, a história do Brasil vai agradecer. Tem que vir à tona, sem a menor dúvida. O que o Barbosa está fazendo realmente é o que todos os brasileiros gostariam, né? Além de pedir simplesmente a cabeça do ministro, acho que também é fundamental que o ministro esclareça a população que conversa foi essa. Claro. Porque perfeito. nós imaginamos, apenas imaginamos, que aconteceu isso ou aquilo. Mas, poxa vida, eu acho que seria fundamental que o próprio ministro viesse a público e dissesse o teor da conversa. Claro. Porque não é todo dia que um grupo de advogados representando empresas cujos dirigentes estão presos vão a um ministro. Fazer o quê lá? Pedir o quê? Que conversa é essa?